Fala pessoal da Confraria, tudo bem? Eduardo Masqueto, mais uma vez. Aliás, já faz um tempinho aí que a gente não conversa sobre dispositivos LoRa Mesh Static. Já temos um aqui do meu lado, esse até ligado num painel solar, só para testes. Né? Tá aqui, não dá para ver direito, deixa eu ver. Não dá para ver direito, mas tá ligado, tá funcionando. O que eu queria falar um pouco hoje sobre o rádio, aproveitando aí o início, jabá, para quem tiver interesse em adquirir, nós estamos vendendo esses radinhos também no nosso site, confrariadotiro.com.br, e a gente envia ele já com a caixinha também. Tá bom? Esse aqui tá sem a bateria, então para ligar ele tá sem o sistema por enquanto, acabou de chegar, então tá aqui, tá ligando. Então, vamos falar um pouquinho sobre como melhorar, aliás, o alcance e a confiabilidade de uma rede Mesh Static em ambientes urbanos e também em ambientes rurais, ok? Bom, como todos sabem, ou aqueles que não sabem ainda, tem alguns vídeos nossos aqui explicando um pouco mais sobre o que é a rede Mesh, né? A rede Mesh Static está crescendo, tem bastante gente já entrando e existe aqueles sempre, aliás, toda comunicação via rádio tem aqueles desafios de uma cobertura confiável e estável, né? Então eu procurei aí desenvolver um artigo, tá? Também no nosso site, confrariadotiro.com.br, na nossa revista, a revista da Confraria, onde a gente explica vários outros assuntos, defesa residencial, sobre armamentos, sobre preparação, e outras coisas mais você vai encontrar na revista da Confraria. Beleza? Também tem cursos, tem algumas coisas ali que dá para vocês aproveitarem. Mas voltando aqui sobre o rádio, sobre o alcance e a confiabilidade. Primeiro de tudo, dentro da rede Mesh, ela trabalha, como o próprio nome diz, ela monta uma rede, então um rádio se comunica com o outro, mas ainda existe aquele problema aqui no Brasil, nós estamos numa área territorial muito grande, então nem todo mundo tem um rádio próximo dele. O que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco mais esse alcance sem precisar usar a internet para isso, tá? Bom, vamos lá, vamos explicar inicialmente o LoRa, que são os rádios Mesh, ele trabalha na frequência UHF, tá? Essa frequência UHF ela é conhecida por ter um longo alcance, né, um alcance pelo menos mais longo, e um baixo consumo de energia, ou seja, ele precisa de uma bateria pequena ou um carregador que seja para manter ele ligado e funcionando. Qual é o problema de utilizar rádios na frequência UHF? Sempre obstáculos físicos, interferências e configurações inadequadas são fatores que atrapalham o seu alcance e, vamos dizer assim, a praticidade de utilizar o rádio mesh apenas no rádio, sem usar, logicamente, o MQTT, sem usar a internet. Tá bom? Então, em ambientes urbanos, o que atrapalha? Prédios altos, árvores e também sinais de Wi-Fi que trabalham numa frequência alta. Eles podem criar barreiras e interferências. Muito embora o Wi-Fi costuma trabalhar entre 2.4 GHz daí para cima, ele, dependendo da potência, ele pode causar interferência. No LoRa aqui no Brasil, que a gente trabalha em 915 MHz. Tá? Então isso pode dar algum tipo de interferência. Na área rural, o que acontece? As grandes distâncias entre os nós, né? Entre um rádio e outro rádio. Às vezes está numa distância muito grande, então isso pode limitar a comunicação, especialmente se o terreno for irregular, tiver muitas montanhas, árvores também, né? Tudo isso pode atrapalhar. Posicionamento incorreto, antenas mal posicionadas ou com baixa altura também reduzem o alcance, né? Então o que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Vamos lá. Sobre posicionamento estratégico dos seus nós de rede. Como eu falei, quando a gente fala nós de rede, são esses aparelhos, os aparelhos de mesh,
tá? Então, para você distribuir ele dentro de casa ou dentro da sua propriedade rural, ele tem que estar num ponto mais alto possível, né? Ou seja, telhados, postes, janelas que podem melhorar significativamente o alcance, tá? Mas o rádio, ele não necessariamente precisa estar lá em cima, mas você tem que considerar que quanto maior o cabo até a antena, mais perda você tem. Então existem fatores técnicos aí para levar em conta. Mas, vamos dizer, uma configuração simples como essa, em que tem a anteninha original dele, que tem em torno de 2 km de alcance, dependendo do posicionamento que ele tiver, você consegue alcançar, ter um melhor rendimento se o aparelho todo estiver lá no alto, tá? Então, fica aí essa dica. Evitar, lógico, paredes e obstáculos. Se possível, você coloca o aparelho numa linha de visão direta, ou seja, através do mapa do Mesh Static, você tem uma ideia, uma noção mais ou menos onde tem outros rádios próximos de você, e você direciona ele aproximadamente para aquele lado, ou com uma antena direcional, tá? Ou com uma antena igual essa, que é omnidirecional, ou seja, ela irradia para todos os lados, tá? Então vamos falar agora das antenas. O uso inteligente dessas antenas. Substituir a antena padrão. Essa daqui é a antena padrão e você compra aquela de ganho um pouco maior, uma de 5 dBi até 9 dBi, já pode melhorar bem o seu alcance e o seu sinal, tá? Como eu falei sobre antenas direcionais e omnidirecionais, se a comunicação for entre dois pontos, você já tem um rádio pré-determinado em um local, é legal você colocar uma antena direcional daqui até aquele ponto, se for fazer essa comunicação entre esses dois pontos, tá? Pode acontecer de você ter uma propriedade rural, mas ela tem um alcance até a sua casa, não sei, né? Tá dentro do raio ali, mais ou menos, ou da onde você está, da onde você vai estar, enfim. É uma configuração que tem que ser pensada individualmente para você colocar essa antena direcional, ou por exemplo, da casa até o trabalho, alguma situação assim que você precisa de uma comunicação direta, tá? Então aí você usa essa antena direcional. Tô vendo que o meu óculos está dando reflexo aqui de tudo, mas vou tentar. Eu até esqueço que a câmera é aqui. Eu fico olhando para a minha imagem, eu não olho para a câmera e acabo me perdendo um pouco. Mas vamos lá. Fora isso, evite também interferências nas redes Wi-Fi de dentro de casa e outros dispositivos eletrônicos. Eles podem gerar radiofrequência, ou seja, ele pode gerar interferências, tá? Não necessariamente muito maior no espectro deles, por exemplo, do Wi-Fi 2.4, como eu falei lá no começo, porém a interferência pode chegar a atingir as frequências de rádios do LoRa, do 915 MHz, embora a distância seja grande, pode acontecer algum tipo de interferência. Então tem que ficar esperto também. Ou seja, os rádios se afastam dos nós, os nós mesh estéticos, os rádios, eles têm que estar um pouco afastados dessas fontes de ruídos, tá? Então, se você estiver pensando em instalar aí, junto com uma repetidora, por exemplo, uma repetidora de VHF ou HF, tem que tomar muito cuidado, porque as frequências utilizadas podem interferir também, principalmente na potência de saída, podem causar uma cobertura, ele cobrir o sinal do próprio rádio. Tá? E cobrindo o sinal do rádio, você não vai chegar aonde você gostaria que chegasse, tá? Então, em vez de 2 km, 3, 4, 5, 10 km, você vai chegar aí a 500 metros na transmissão, beleza? Vamos lá, vamos passar para um próximo tópico. Eu tô aproveitando o texto nosso, tá lá no nosso site, em que eu tô explicando tudo isso que eu tô passando em vídeo para vocês, explicando com um pouquinho mais de detalhes, e ali pode fazer comentários, perguntar, saber um pouco mais sobre o rádio, e além de outros artigos que nós temos lá escrito. Então, aproveitando os tópicos de lá, eu estou passando aqui para vocês em vídeo, tá? Aumentar a densidade da rede, ou seja, instalar mais nós. Se você está numa propriedade rural, por exemplo, você instala vários outros rádios, ou incentiva aquele seu amigo na cidade
que mora mais ou menos próximo de você a também instalar outros nós de mesh, porque isso auxilia você a chegar em distâncias muito maiores. Lembrando que um rádio como esse se comunica com o rádio mais próximo e o próximo rádio se comunica com outro rádio, levando a tua mensagem até o destino, ou seja, uma célula atravessa outra célula, que passa para outra célula até o destino. Essa é a ideia do rádio mesh static, tá? Então, quanto mais nós tivermos, maior é a distância que nós temos. Se estiver próximo do teu, melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Dependendo se o sinal estiver muito fraco na sua área, então quanto mais nós, maior a distância que você precise. Tá joia? Inclusive tem os nós retransmissores, eles só funcionam como repetidores, eles pegam o seu sinal e atravessam para outro. Uso de repetidores fixos, tá? Ou seja, um nó desse na função de repetidor, com uma bateria, com uma energia constante, no meu caso, aqui tem um painelzinho solar, tá? Para recarregar as baterias, e ele dura em torno de, dependendo da potência da bateria, a minha, se eu não me engano, é de 3.000, agora eu esqueci, tá, gente? Mas se eu não me engano, eu acho que é 3.000 mAh, ele dura em torno de 15 horas ligado. Então ele recarrega e tá tranquilo. Beleza? Vamos lá. Passando disso daí, ajustes no firmware e configurações. Quanto melhor você configurar o teu rádio, melhor as suas transmissões. Tá? Você abaixar a taxa de transmissão, o Spreading Factor, que chama SF, tá? Um SF mais alto, SF 10, 12, aumenta o alcance, porém reduz a taxa de dados, né? Então, se você tem que aprender a equilibrar entre essas duas configurações para você ter um alcance maior com uma maior taxa de dados. Esses rádios, eles vêm também com Wi-Fi, você pode usar para conectar ele com Wi-Fi, né, para ele poder utilizar a internet, mas, lembrando, se você tiver com potência muito alta dele, no Wi-Fi, pode interferir na transmissão de rádio também, então abaixa a potência o suficiente para ele se conectar, caso você esteja usando ele com Wi-Fi à parte, tá bom? No nosso caso aqui dentro de casa, você está conectado através de um celular, então tá tranquilo, não tem problema porque ele não está usando o Wi-Fi dele. Então fica mais fácil, ele está usando o Bluetooth se comunica, é também uma comunicação de baixa potência, então ele não interfere tanto, tá ok? Expandindo o alcance do Mesh Static em áreas rurais, tá? Em áreas rurais, a comunicação às vezes ela depende de longas distâncias, né? Então algumas dessas estratégias aí são essenciais. Por exemplo, o uso de torres e estruturas elevadas para você montar o teu rádio lá. Quando eu falo montar o teu rádio lá, normalmente ele é o retransmissor, ou seja, você tem um rádio desse na tua casa, você tem um desse na sua torre, e o da torre é que faz aumentar a distância, tá? Então esse aqui fica dentro da tua casa, você pelo celular você usa, porque senão se você ficar muito distante da torre, você não consegue se conectar pelo celular, tá bom? Então, no caso aí nós estamos falando de 2 rádios pelo menos, tá? Então você pode montar esse nó ou esse rádio em uma torre de observação, por exemplo, no silo, no morro, montar uma estrutura específica para ele, ou seja, a altitude é a chave para maximizar a propagação do sinal do rádio, tá? E depois vem os drones como repetidores. Se você numa situação em que você precisa ampliar temporariamente, por que temporariamente? Porque o drone ele tem um tempo que ele vai voar, ele não vai conseguir ficar muito tempo, então é algo temporário. Você precisa de uma comunicação ali de emergência, você coloca um desses rádios num drone, sobe ele, tá? E lembrando que o drone também se comunica com radiofrequência e pode interferir, mas ele estando lá em cima, você consegue um alcance maior sem nada atrapalhando no caminho, tá bom? Ou seja, você consegue amplificar o alcance e isso daí é super útil em operações de resgate, por exemplo, ou operações de monitoramento, tá? São situações mais atípicas em que você precise se comunicar pelo rádio, tá joia?
Bom, escolhendo a frequência certa, aqui no Brasil só tem uma frequência que nós utilizamos, 915 MHz, tá? Em alguns outros países tem variações de frequências, por exemplo, na Europa é 868 e tem o 923 e também tem outros que utilizam uma frequência bem mais baixa, porém esses que utilizam frequência baixa, ele tem uma super limitação de transmissão, tá? Então ele não consegue transmitir o sinal de maneira boa como nós queremos utilizar aqui no Brasil, tá bom? Bom, energia solar para os nós fixos, esses que ficam em torres, em locais assim, estações remotas, né? Vamos chamar elas de estações remotas. É sempre útil você instalar, lógico, um painel solar que possa recarregar a bateria de longa duração, uma bateria maior, para que teu rádio não perca o sinal ou não desligue por algum outro motivo, tá ok? Então isso também ajuda a criar um ponto de retransmissão estável, tá? Sem depender de redes elétricas convencionais. O que nós estamos falando aqui é o máximo de off-grid, é o máximo de fora da rede. Você não necessitar e não depender da rede estatal ou qualquer que seja para que você mantenha os seus equipamentos comunicando e ligados, tá bom? Por exemplo, você tem que aproveitar o terreno que você tem também para melhorar a propagação do sinal. Ou seja, não adianta você morar dentro de um vale e querer instalar ali dentro, naquele ponto baixo que vai bloquear o sinal, ele vai sair todo para cima, a não ser que você queira se comunicar com extraterrestres ou aviões que estiverem passando e alguém estiver com rádio dentro de um avião, tá? Se você quiser se comunicar com as pessoas à sua volta e você estiver dentro de um vale, o ideal é aqui na parte mais baixa você ter teu rádio, na parte mais alta você instalar um outro rádio, se for da sua área, se for da sua, vamos dizer assim, da sua propriedade. Nós estamos falando de propriedade rural. Se for numa cidade, você está num vale, então seria legal você conhecer outras pessoas na cidade e eles instalarem vários radinhos e você consegue sair do buraco, tá? Literalmente é isso aí. Então, lógico, prefira pontos elevados e abertos para maximizar essa cobertura. Vamos lá, vamos fazer uma comparação aí, esse daí eu vou usar a tabela que está aqui, uma comparação do alcance e eficiência, tá? Padrão, antena comum, esse tipo de antena SF7, ela tem um alcance de 2 a 5 km, tá? É super fácil de configurar, porque basta você colocar aqui, tá tranquilo, e tem um alcance curto. Se você usar uma antena de alto ganho, você tem aí de 10 a 15 km, porém, as vantagens seriam um alcance sem você precisar de outros nós, porém, uma menor taxa de dados, né? Você vai transmitir menos numa distância maior, ok? Rede com repetidores fixos, o alcance ganha aí, pode aumentar de 20 km a mais, dependendo da distância, se são vários repetidores. A conexão é confiável em qualquer ambiente, só que qual é a desvantagem? Você precisa de mais equipamentos. Cada equipamento desse aqui vai sair na faixa entre 300 e 400 reais hoje em dia, com taxas de importação, ou então se quiser comprar direto com a gente também, vai sair mais ou menos aí nessa faixa, tá? Você importando, configurando, montando tua própria case, etc., você até consegue economizar aí, gastar em torno de 200, 250, mais ou menos você consegue configurar, tá? Lembrando que existem, por exemplo, o Heltec, que é esse daqui, existem versões. A versão 2, ela tem problemas na parte de carregamento, de manutenção da bateria. Então a bateria dura muito menos no rádio da versão 2. Então precisa ser uma versão 3 do Heltec, tá? Não acontece no LilyGo, tá? O LilyGo não tem esse problema. O uso do drone. O drone, muita gente aí já conseguiu alcances maiores que 30 km, tá? Então numa situação de emergência ou de necessidade muito grande, o uso do drone para uma transmissão rápida e de emergência é crucial, é importante, tá? Qual é a diferença? A duração limitada da bateria do drone, ou seja, você tem que estar pouco tempo no ar, talvez você tenha que ter mais baterias, abaixar o drone, trocar a bateria, subir ele de novo para fazer isso. Ele é super ideal, né? Ou seja, tem uma vantagem gigantesca em emergências em áreas remotas, em florestas, em outros locais, tá? Então é algo muito, vamos dizer assim, muito importante. Você ter, para quem pode, lógico, para quem trabalha com isso,
isso, ter drones e instalar o rádio no drone, ou seja, você vai ter um alcance muito maior. Bom, vamos lá, uma conclusão muito rápida de tudo isso daí, porque o vídeo acaba ficando um pouco longo, eu gosto de falar, eu gosto de passar as informações e às vezes eu tento passar de maneira minimizada para não ter que criar vários e vários vídeos, tá? É como vocês percebem aqui no nosso canal da Confraria do Tiro, eu acabo não criando muitos vídeos com uma constância que eu gostaria de ter, tá? Porque são vários assuntos, então eu tenho escrito muito mais textos no nosso site da confrariadotiro.com.br. Eu tenho mais textos lá, meus colegas, tem André Langner, tem uma série de pessoas que estão escrevendo lá conosco e tem textos maravilhosos. Na medida do possível, eu paro, gravo o vídeo, trago aqui para vocês e a gente bate esse papo também por vídeo, tá? Bom, uma conclusão aí, otimizando sua rede Mesh Static, tá? Para melhor desempenho. Então vamos lá, um resumo de tudo isso que eu falei. Ambiente urbano, altura dos nós, mais repetidoras e ajuste de antena. Áreas rurais, uso de torres, painéis solares e configuração do SF otimizada, tá? O Spreading Factor. Para qualquer um dos cenários, teste diferentes configurações e use antenas apropriadas para a sua necessidade. Você vai sair, vai fazer uma trilha, leva o teu rádio nessa configuração mesmo, pequenininho, acoplado aqui na mochila em algum lugar, com uma bateria instalada nele, uma duração de 15 horas, ou leva aí um banco de energia, né? Um bank power aí com, sei lá, com várias horas ali, você consegue utilizar por muito tempo, deixa lá colocado dentro da sua mochilinha lá atrás e com o rádio aí você vai fazer sua trilha. Se você se perder em alguma situação que acontecer, você tem o rádio como um backup. Às vezes você não tem um sinal de celular, você não tem como se comunicar, mas você tem o rádio. Se as pessoas sabem, ou seja, isso é uma coisa importante no sobrevivencialismo, se você vai para uma situação isolada ou mesmo com alguns amigos e é sempre bom comunicar familiares, comunicar pessoas do que você está levando de comunicação, por exemplo, um rádio como esse. Isso auxilia equipes de resgate em caso de emergência utilizarem justamente o drone ou utilizar rádios para tentar se comunicar com vocês, já que o sinal de celular ou o VHF, caso você não tenha levado, também não alcance o seu sinal ou não alcance vocês, tá? Então o radinho também é importante, ele é leve e pequeno e dá para carregar e pode salvar vidas. Beleza, gente? Bom, mais uma vez aí, mais um vídeo longo e eu vou cortando aí o que não for essencial e eu vou trazendo aí para vocês o que der sobre rádio mesh, sobrevivencialismo, defesa residencial, assuntos políticos eu não costumo colocar aqui no nosso canal, eu coloco lá no site, então a gente tenta cobrir aí toda essa área de segurança, sobrevivencialismo, etc, etc. Acompanhe a gente, vem aí junto com a Confraria do Tiro, estamos aqui para ajudar vocês. Abraço, até mais!